Irmãos, eu gostaria de falar sobre Mateus 14, versículos 27 até o 30, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu trouxe um tema para esse pedacinho, tá certo? Esses 4 versículos que eu separei para nós esta manhã. Eu orei, pedi a Deus uma palavra, e esses 4 versículos foram os 4 versículos separados para a nossa meditação. Primeira coisa que eu vejo aqui: Jesus estava lá andando sobre as águas, o barco estava sendo açoitado pelo mar, e os discípulos eles estavam com medo, claro, óbvio, e eles ficavam com mais medo ainda, porque a 4ª vigília da noite se aproxima um homem andando por cima das águas, e a Bíblia diz que eles estavam tão aterrorizados e tão assustados que eles gritavam de medo. E eles classificaram aquela visão como sendo a visão de um fantasma. Então, tamanha era aquela situação de medo, era, como é que se diz, era um medo exagerado, né? E Jesus, quando percebeu que eles estavam aterrorizados, coisa linda no versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus teve pressa em resolver aquela situação. E disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo, andando por cima das águas. Irmãos, Pedro desafia, ele desafia Deus, ele desafia o Filho de Deus. Ele diz: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda vir. Um homem ousado, corajoso. Aí o Senhor Jesus, que tinha todo o poder, disse: vem. E aí lá vai Pedro e começa a andar sobre as águas e com foco em Jesus. Por isso que eu disse, nós não podemos tirar os olhos de Jesus por nada. E aí ele ficou com os olhos fitos em Jesus. Começou a andar e percebeu o vento forte que batia nele. Quando ele percebeu o vento forte que batia nele, ele perdeu o foco. O foco era Jesus, ele perdeu o foco, ele começou a olhar para o vento. Quando ele começa a olhar para o vento, a Bíblia diz que ele começa a ir para o fundo. Automaticamente volta ao foco. Ele começa a ver que está indo para o fundo. E por que volta o foco? Por que é que eu digo que ele volta o foco? É porque automaticamente ele diz assim: Senhor, salva-me, ou seja, voltou o foco. Aí Jesus vai lá, estira o braço, pega na mão dele e salva ele. Então, qual é a palavra de Deus para nós hoje? Não tire os olhos de Jesus por nada. Não perca o foco. Ele é a tua, a minha vitória. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tá certo? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.